Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Denísio Queiroz, estamos aqui com a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Estamos aqui, você que é novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha para mais pessoas. E nós estamos aqui com essa revista maravilhosa da CPAD. Vamos lá iniciar a lição de número 1. Olha que revista maravilhosa. Lição 1. A igreja diante do espírito da Babilônia. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 17, de 1 a 6. E essa é a revista que nós tomaremos por base de nossas aulas. Lições bíblicas. Nós estamos com a revista do professor, adultos, terceiro trimestre, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Se você é novo por aqui, ainda não tinha assistido esse estilo de aula, eu creio que você vai gostar. Então fica juntamente conosco, tá? Acompanhe com sua revista. Essa é uma aula que dá para assistir até sem a revista, mas acompanhe, tá certo? Vamos lá. Textuário e verdade prática. Textuário. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós não podemos negociar a palavra do Senhor com as coisas que o mundo está oferecendo. Eu sempre digo, não troque aquilo que Deus te deu pelo que o mundo oferece. Nossa introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, parte A. Cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1 e a parte B. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação, tá certo? Tem que se estudar um pouquinho. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos, ou seja, nosso intuito é mostrar aqui dentro dessas etapas. E eu coloquei os pontos, os tópicos aqui para que a gente possa ter uma noção do que será abordado nessa aula. Ponto 1. Babilônia e seus significados. A grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, mistério, a grande Babilônia. Já no tópico 2, o espírito da Babilônia. No sistema religioso, no sistema político e cultural, no sistema econômico. E 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo, aguardar a volta de Jesus, e por último será a nossa conclusão, tá certo? Vamos agora já adentrar no nosso primeiro ponto, Babilônia e seus significados. Ponto 1. A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porne, prostituta; porneu, prostituir-se; e porneia, prostituição. Tá certo? 3 palavras aí que estão relacionadas. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para o idólatra, ou a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Tá certo, pessoal? Tem a prostituição física? Tem a prostituição espiritual. Quando parte para a idolatria. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simbolizam multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Ou seja, aí é uma representação apenas, tá? Uma representação simbólica. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso, representado pelo espírito
da Babilônia. Um espírito que está atuante em nosso mundo, tá certo? Nosso tópico de número 2. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta, ou seja, essa figura já mostra que é a descrição de quem ela é. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxúria, ou seja, ela está trazendo essa representação de reinado e luxúria, que é o que nós vamos ver aqui, que as pessoas mais buscam isso. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Hoje nós vemos um mundo capitalista que tem o seu lado positivo, mas nós não devemos estar apenas preocupados com isso. Tem que ver também o lado espiritual. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representado da forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Ou seja, esse cálice aí, ele traz essa representação das imundícias da sua prostituição, certo? Dando continuidade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Que besta é essa? Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias inconsciente, repulsa ao senhorio de Cristo. O que acontece? Aqui está trazendo essa representação. É uma fera na qual a mulher está montada, que é a besta, e essa besta sai do mar, e aí está sendo representada pelo anticristo. O anticristo é tudo aquilo que é contrário aos feitos de Cristo. Ele é contra Cristo, tá certo? Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, mulher, e a monteira, a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito babilônico. Olha só, pessoal. Quando o anticristo se manifestar, ele terá um grande poder político e econômico. O mundo estará em um caos. A igreja vai ser arrebatada, vai ficar um caos. E aí ele vai trazer uma solução tanto política e econômica, que são as duas coisas que mais se debatem dentro de um país. É a questão econômica e a questão política. E infelizmente hoje nosso país está passando por um momento muito difícil, tanto politicamente como economicamente falando. Tá certo? Então quando nós estivermos ainda nessa terra, passaremos por essas situações. Agora vamos para o nosso tópico de número 3. Mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Aqui ele não está falando da cidade Babilônia em questão física, geográfica, aqui mais a questão de um simbolismo de como era a vivência nessa cidade de Babilônia. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, olha só essa Babilônia, a simbolização dela, o que ela está se referindo? Como a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso vem da raiz da Babilônia. Continuação. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. O que é isso, pessoal? Ela é o ponto marco, ela é o início. Quando faz essa mentora, ela é o principal ponto dessa rebelião. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. A gente vai ver lá em Apocalipse 17:6. Hein? Simboliza o espírito de perseguição e a desconcentração da fé bíblica. O que acontece? O inimigo trabalha dentro desse sistema para fazer uma desconcentração da fé bíblica. A gente vai ver mais à frente a questão de troca de valores, tudo isso. As pessoas querem inverter as coisas para tentar roubar a fé
dos santos servos do Senhor que confiam na Bíblia Sagrada. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão, ou seja, o espírito da Babilônia trabalha dentro desse sistema para levantar aí uma cultura que é contra Deus, que é contra a sua palavra, que é contra os seus valores e os seus princípios. E é o que a gente está vivenciando cada dia. Agora vamos para o ponto de número 2. O espírito da Babilônia. Primeiro tópico. No sistema religioso, vamos ver agora o espírito da Babilônia que está agindo dentro do sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Como eu já havia falado, existe sim a prostituição espiritual. É quando há a idolatria, quando há adoração a outros deuses, quando há adoração a coisas, a bens, e aí você faz, infelizmente, a prática de prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites, tá? Pessoal, é o seguinte, ter dinheiro, ter riqueza não é errado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, até porque nós precisamos de dinheiro para pagar água, luz, aluguel e assim vai, internet e outras coisas, tá certo? Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Vamos fazer um comentário rapidinho aqui. O que seria esse afrouxamento da moral? É trazer o que é contrário à moral, que é imoral, e muitas das vezes as pessoas estão aderindo a isso. Está vindo essa devassidão, tá certo? E muitas das vezes as pessoas nem percebem, mas elas acabam se contaminando. E aí o ecumenismo doutrinário provoca o quê? Uma erosão da fé bíblica, uma destruição, uma devastidão. Por quê? Porque as pessoas acabam confundindo, tá certo? Muitas vezes dizem ser de uma determinada crença, enquanto não são, porque às vezes estão enganados e trazem isso para dentro dos seus lares. O que foi que aconteceu com Salomão? Infelizmente, Salomão, um homem muito sábio, um homem temente a Deus, mas acabou trazendo o paganismo para dentro do palácio. E isso foi algo negativo, tá certo? O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O que é? É relativo. Você já ouviu isso? Não, determinado assunto não, é relativo. Para uns é isso, para outros não. E isso tem feito algo muito ruim. Por quê? Porque está rejeitando a doutrina dos apóstolos. Eu sempre digo, a base doutrinária vem lá dos apóstolos. Os apóstolos pregaram, defenderam o evangelho, e tudo que está diferente do que nós já temos na Bíblia, que é o que nos basta, que é o que é suficiente, a Bíblia Sagrada, passou daí, não aceite. Rejeite. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o marco principal de nossas vidas. A Bíblia é que nos vai direcionar até o nosso Deus. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O que acontece? As pessoas querem mudar, porque dentro do humanismo faz uma reinterpretação. E é isso que nós não podemos fazer. A Bíblia, ela é para ser aplicada sim, de primeira mão, de forma literal, que está escrito, nós temos que crer. A Bíblia ela não precisa de uma nova interpretação, ela deve ser interpretada como ela é. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. Eu já vi muito aí. Eu não tenho nada contra as pessoas que curtem os estilos de música, mas hoje as pessoas estão trazendo determinadas músicas, determinadas danças, determinadas práticas para dentro das igrejas, que não é legal. A gente sabe que isso é uma prática mundana e as pessoas estão querendo adaptar dentro da igreja. Em consequência disso, a igreja verdadeira
é brutalmente perseguida. Por quê, pessoal? Porque querem misturar o santo e o profano. E aqueles que não aceitam são rejeitados. Deixe as pessoas te rejeitar, porque você está querendo aquilo que parte de Deus, ao invés do que o mundo está oferecendo, tá certo? E agora nós vamos para o nosso ponto 2. Tópico 2. No sistema político e cultural. Vamos ver agora o espírito da Babilônia agindo dentro desse sistema. O espírito da Babilônia exerce força e influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Quando fazem apologia ao aborto, estão fazendo defesa ao aborto, estão fazendo defesa à ideologia de gênero, estão aí querendo fazer uma legalização, né, uma liberação das drogas de forma comercial ao público e também da prostituição. Foi levantada uma questão, depois você pode até pesquisar, família do século XXI. Graças a Deus que isso foi barrado. Uma abominação, onde o pai podia casar com a filha com a mãe, os irmãos poderiam casar. Isso é uma abominação. Graças a Deus isso foi barrado. Mas surgiu aonde? Dentro do Congresso. Mas o Senhor colocou a mão e interviu. Nós não sabemos como vai ser no futuro. Mas hoje o Senhor tem aí barrado essas coisas, tá certo? Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Há uma censura contra quem defende os valores bíblicos, ou seja, aí, se eu discordo disso, se eu não concordo, o que é que os fundamentalistas fazem? Eles dizem o quê? Que nós somos errados, nós não estamos certos. Por quê? Porque eles querem desvirtuar os valores bíblicos. Eles querem censurar, eles querem calar, eles querem barrar os valores bíblicos. Mas nós não nos prostraremos a isso. Continuando. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promove o doutrinamento contrário à fé cristã. O que é que eles estão fazendo? Estão querendo aí promover um tipo de doutrinamento que está contrário ao que nós acreditamos, trazendo essas ideologias, querendo ensinar outras coisas nas escolas, querendo ensinar mudar a mente das crianças, implantando o sistema maligno. Então o que acontece? Querendo colocar na cabeça da criança, dizendo que ela não tem sexo definido, e a criança leva isso para casa. Então você que é pai, você que é mãe, acompanhe seus filhos na escola e acompanhe o material que está sendo dado a eles. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Infelizmente, existe isso aí, mas nós não devemos aceitar. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Pessoal, se você está sendo perseguido, se você está sendo julgado por esse motivo, glorifique a Deus, porque você é um cristão verdadeiro, é um cristão que defende a palavra e não aceita o que o mundo está oferecendo. Ponto 3. No sistema econômico, olha só, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral em prejuízo do próximo. O que acontece, pessoal? Esse espírito conduz as pessoas a isso, porque quando nós falamos de dinheiro e poder, muitas das vezes é nem questão do dinheiro. Esses caras querem assumir os cargos por causa do poder. E esse poder vai trazer dinheiro para eles. Infelizmente é dessa forma. E muitas pessoas estão sendo motivadas sim a tirar vantagem em cima das outras. De uma forma ilícita, de uma forma imoral, trazendo até prejuízo ao próximo sem sequer se preocupar com nada. Quantas pessoas estão agindo assim? Porque o sistema maligno, o espírito da Babilônia, está agindo sobre a vida dessas pessoas. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos.
e consumismo desenfreado. O que acontece, pessoal? O mercado ele oferece o quê? Produtos que trarão a satisfação dos prazeres. E em cima disso, eles obtêm o que eles querem, que é lucro, que é recursos. E aí a humanidade, infelizmente, elas acabam enveredando por isso. Seja na bebida, seja na droga, seja na prostituição, seja em qualquer outra coisa. Acabam enveredando nisso aqui. E aí é uma forma que eles fazem de tirar dinheiro, de extorquir da sociedade, através de uma troca de satisfação de prazeres. Pecaminosos, é claro. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. E aqui é que está o problema. Quando a pessoa deposita a sua confiança no dinheiro, quantas pessoas já falaram, ah, o meu Deus é o meu dinheiro. Isso é muito perigoso, porque quando o dinheiro acaba, elas ficam sem Deus. Mas o nosso Deus é um Deus que está no céu e nunca nos deixará, tá certo? Então aqui o dinheiro venha ser utilizado para que nós possamos, claro, pagar as contas, deixar em dias, pagar quem a gente está devendo, mas que ele não seja o ponto marco principal de nossas vidas. Que o nosso amor esteja em Deus e não naquilo que nós temos. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Ou seja, os governantes colocam os embargos, tributos, fazem o que querem, mudam isso, mudam aquilo, taxam isso, taxam aquilo, aumenta o preço disso, aumenta o preço daquilo, e infelizmente nós, cidadãos, ficamos aí de forma imponente. Por quê? Porque o sistema ele trabalha dessa forma. Mas essa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. A nossa esperança é a vinda do Senhor. E agora nós vamos para o nosso ponto de número 3. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos ver agora como é que a igreja está se posicionando. Ou se a igreja não está se posicionando de forma nenhuma, tá certo? Primeiro ponto, não negociar a ortodoxia bíblica. Isso aqui é o ponto marco, isso aqui é o ponto principal. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. Ou seja, crer naquilo que é correto. O que é correto é aquilo que eu creio. A junção do termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema e inquestionável, hábita em matéria de fé e prática. Pessoal, eu digo que a Bíblia é a nossa regra de fé, doutrina e prática, sem dúvida. Por quê? Porque é nela que estão os textos que vai direcionar a nossa vida. É na Bíblia Sagrada que eu consigo entender quem é Deus, entender quem é Jesus, o que Ele fez por mim, entender quem é a pessoa do Espírito Santo. E o mais importante é a prática. Continuando. Por consequente, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Ou seja, nós temos esse trabalho de erguer a Bíblia e dizer: essa aqui é a palavra verdadeira. É na Bíblia que está o valor universal. É na Bíblia que estão os princípios éticos e moral que não podem ser mudados. Mas infelizmente muitas pessoas que estão até dentro das igrejas deixaram de acreditar na palavra de Deus. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Pessoal, eu digo uma coisa aqui: Bíblia só se conhece lendo ou ouvindo, certo? Seja por linguagem de sinais, braille, mas vai ser leitura, lendo ou ouvindo. Agora, se o crente não quer ler Bíblia e nem para ouvir os seus líderes, os seus pastores, ouvir pregações de homens e mulheres de Deus, sentar para assistir uma aula como essa, a pessoa não vai aprender, não vai estar ali com uma base sólida. Para quê? Para combater essas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã.
vai se enveredar por outros caminhos. Ora, se eu não conheço Bíblia, como é que eu vou saber o que de fato são valores absolutos? Se eu não leio Bíblia, se eu não tenho conhecimento, leia a Bíblia Sagrada. Livros são importantes para fazer complemento de estudo, mas leia a Bíblia Sagrada. Tópico 2. Formar o caráter de Cristo. Olha que coisa interessante. Nós só vamos conseguir combater se nós tivermos o caráter de Cristo formado em nós. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É o que nos diz a palavra de Deus. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter no salvo. Gálatas 5:22, né? Até o 25. Então, o que acontece? O fruto do Espírito é que vai fazer essa formação de caráter na minha vida. Tá certo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo isso está embasado dentro do fruto do Espírito, que só o Espírito Santo de Deus é que nos proporciona. Então eu tenho que buscar isso aonde? No Senhor. É uma coisa que não pode ser comprada, é uma coisa que não pode ser negociada. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore, não por acaso. O apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Olha só, quer vencer isso aqui, tem que andar em Espírito. Tem que estar ali nessa peleja, nessa busca, nessa batalha, mas sempre sim buscando a pessoa do Espírito Santo. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. O que é isso, um pseudo? É como se fosse um falso cristão, não um cristão, tá certo? Apenas uma representação de um cristão. Só que o que acontece? Quando há uma falha nessa formação do caráter, mas eu só vou ter uma formação positiva quando há a ação do Espírito Santo. Agora, quando eu, pelos meus pensamentos, pelos meus entendimentos, quero fazer a formação desse caráter, o que vai acontecer? Uma falha. E aí eu vou ser escravizado pelo o pecado, eu vou ser escravizado pela carne. É aquela pessoa que sempre, eu estou certo, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de orar, eu não preciso de estudar. Aí ela acaba vacilando, tá certo? Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros. Quer ter crentes maduros na sua igreja? Quer ser um crente maduro? Você precisa sim fazer o estudo e a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Ou seja, para que eu tenha pessoas que estejam capacitadas para vencer o espírito da Babilônia nesse cenário global, eu preciso de estudo e de aplicação da Bíblia na minha vida, tá certo? Então vamos lá. Ponto 3, tópico 3 agora. Aguardar a volta de Cristo. Essa aqui é a nossa esperança, é o que nós esperamos. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Eu creio que o arrebatamento ele vai acontecer. E vai acontecer antes da grande tribulação. Isso é o que nós acreditamos, tá certo? No nome do Senhor Jesus. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerra, fome, pestes e terremotos. Ou seja, isso aqui vai acontecer. São sinais que vai estar acontecendo aí, precedendo a vida de Cristo, a vinda, né? Você viu aí já. Fome, a gente está vendo direto, pessoas com fome. Pestes, terremotos, perseguição, guerras, isso já está acontecendo no nosso cenário. Daqui a pouquinho o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Louvado seja Deus. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido. É exortado a viver vigilante, atento, está ali alerta, está como um atalaia, tá certo? Mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ou seja, eu não posso estar aqui
Ah, eu estou esperando Jesus vir, mas eu estou disperso, não estou vendo o que está acontecendo no mundo, não estou me atualizando, tá certo? Não leio nada. Então aí eu tenho que estar o quê? Esperando em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões humanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. O que é que o autor está dizendo? Eu estou esperando a vinda do Senhor Jesus, mas requer-se de mim que eu tenha que guardar aí essa bendita esperança que é a vinda do Senhor Jesus. De que forma? Com renúncia, fugindo da impiedade, fugindo das paixões mundanas, para que eu possa viver nesse século uma vida de autodomínio, que aí está lá no fruto do Espírito, que é o domínio próprio ou temperança, que é gerado pelo Espírito de Deus na formação de nosso caráter. E aí nós vamos viver uma vida com integridade e santidade. E aí a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, todo esse processo em nossas vidas. E agora chegamos aí à nossa conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Isso é verdade, sem dúvida. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposições aos valores da fé cristã. Isso é verdade. Esse espírito da Babilônia, esse sistema, eles querem dominar sim a questão política, a questão econômica, a questão cultural, a questão religiosa, fazer a inversão de valores para que você venha abandonar a fé cristã, para que a sua fé venha a ser abalada. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo, ou seja, Jesus está bem pertinho, isso é iminente, daqui a pouco ele pode estar voltando, tá certo? Até mesmo hoje. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. O que ele está dizendo? Enquanto Jesus ainda não veio buscar a sua igreja, é papel da igreja fazer o quê? Oferecer essa resistência ao mal. Como é que eu consigo fazer com que os amados irmãos resistam a esse mal? Eu tenho que ensinar a doutrina bíblica para que o caráter dos discípulos sejam formados e em conduzir a buscar a santificação para a vinda do Senhor. Então o que acontece? É uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade da liderança, é uma responsabilidade dos liderados ter uma vida assim, aprender a palavra de Deus, se santificar, ter um caráter formado pela pessoa do Espírito Santo e esperar a vinda do nosso Salvador. Os meus agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita no nosso canal, a minha esposa Gabi Menê, aos familiares, aos amigos, a CPAD, tá certo? Que é a revista da EBD, Escola Bíblica Dominical, e ao YouTube que nos proporciona essa oportunidade. Então eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde, e até a nossa lição de número 2.